Você acha que está esperando um sinal, mas não está. Você acha que o universo ainda não respondeu, mas já respondeu. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Porque se a resposta já foi dada, então por que você ainda sente dúvida? Por que ainda sente vazio? Por que ainda sente que falta alguma coisa? Presta atenção nisso. Quantas vezes você já pediu um sinal, um sonho mais claro, uma confirmação, um empurrão, alguma coisa que te diga, é isso, pode seguir. E por um momento, quando algo acontece, você sente um alívio, um pequeno alívio, como se finalmente estivesse tudo fazendo sentido, mas esse alívio não dura. A dúvida volta, o medo volta, a sensação de incerteza volta. E então você faz o quê? Você pede de novo, mais um sinal, mais uma prova, mais uma resposta. Mas deixa eu te mostrar algo que talvez ninguém tenha te dito dessa forma. O problema não é a falta de sinais. O problema é que nenhum sinal é suficiente. Quando existe um vazio dentro de você, e esse vazio não é o universo que precisa preencher, é você. E eu sei que isso pode incomodar, porque é muito mais confortável acreditar que algo lá fora ainda não aconteceu, do que assumir que você não está se dando aquilo que está buscando. Você não quer só um sinal, você quer segurança, você quer certeza, você quer sentir que está no caminho certo. Mas nenhuma dessas coisas vem de fora, nenhuma. E talvez, enquanto você está assistindo isso agora, uma parte de você já sabe disso, só que você continua ignorando. E é exatamente por isso que eu quero te propor algo simples aqui. Se em algum momento da sua vida você já ficou esperando um sinal, se você já sentiu essa necessidade de confirmação, comenta aqui embaixo, eu já percebi isso, só isso. Porque quando você escreve isso, você não está só comentando, você está reconhecendo. E quando você reconhece, você começa a sair do automático. Agora, volta comigo. Porque o ponto não é parar de acreditar em sinais. O ponto é entender que eles nunca foram o problema. O problema é que você está tentando encontrar fora algo que só pode nascer dentro. E enquanto você continuar buscando fora, você vai viver nesse ciclo invisível. Esperar, receber um pouco, sentir alívio e depois voltar exatamente para o mesmo lugar. Mas existe uma virada, e ela começa quando você para de perguntar, cadê o sinal? E começa a perguntar, o que está faltando em mim que eu estou tentando encontrar fora? Porque no momento em que você encara isso de verdade, você para de correr atrás e começa a se encontrar. E quando isso acontece, você não precisa mais de sinais, porque você se torna a resposta. Agora deixa eu te mostrar o que realmente está acontecendo. E talvez você nunca tenha olhado por esse ângulo. Você não está buscando sinais, você está buscando confirmação. Confirmação de que está no caminho certo. Confirmação de que não está errando. Confirmação de que algo maior está cuidando de você. E isso, à primeira vista, parece algo positivo. Mas existe um detalhe que muda completamente o jogo. Quando você precisa de confirmação o tempo todo, você está dizendo, mesmo sem perceber, eu não confio em mim. E é aqui que tudo começa a se distorcer, porque cada vez que você ignora o que sente, cada vez que você silencia a sua própria percepção, cada vez que você duvida da sua própria intuição, você enfraquece a única coisa que realmente poderia te guiar. Você pensa com calma. Quantas vezes você já sentiu claramente o que deveria fazer, mas ainda assim travou? Quantas vezes você já sabia a resposta, mas ficou esperando algo externo validar aquilo? E enquanto você espera, a sua própria voz começa a desaparecer, fica mais baixa, mais distante, mais confusa, até que chega um ponto em que você já não sabe mais se é intuição ou medo. E então, você entra num ciclo invisível. Você sente, você duvida, você espera.
algo acontece, você se acalma, mas pouco tempo depois, tudo volta. A dúvida volta, a insegurança volta, a necessidade de confirmação volta. Percebe o padrão? O sinal nunca resolve, ele só cria um alívio temporário. E isso é perigoso, porque esse alívio momentâneo começa a te condicionar. Você passa a acreditar que precisa de algo fora de você para se sentir bem dentro. E quanto mais você faz isso, menos você confia em si. E quanto menos você confia em si, mais você precisa de sinais. E assim, sem perceber, você entra em um loop. Um loop silencioso, um loop que não parece um problema, mas que está travando completamente a sua evolução. Porque no fundo, o que você está chamando de busca espiritual pode ser apenas uma forma mais sofisticada de evitar assumir o próprio poder. E enquanto isso não for visto com clareza, você continua preso, esperando por algo que nunca foi o verdadeiro problema. E agora vem a parte que quase ninguém quer encarar. Porque até aqui, ainda dava para manter a ilusão de que o problema está fora, mas não está, nunca esteve. O que está acontecendo é mais profundo e mais desconfortável. Você não está sem respostas. Você está evitando uma resposta específica. Uma resposta que já apareceu, mais de uma vez, de formas diferentes, mas que você escolheu não seguir. E não porque não entendeu, mas porque, no fundo, seguir essa resposta exigiria algo de você, exigiria mudança, exigiria decisão, exigiria abrir mão de versões antigas de si mesmo. E é aqui que tudo trava, porque enquanto você espera um novo sinal, um sinal mais claro, um sinal impossível de ignorar, você continua adiando o movimento que já sabe que precisa fazer. Percebe o que isso cria? Uma falsa sensação de busca, mas, na prática, é apenas resistência. Você se convence de que ainda está esperando o momento certo, mas o momento já chegou. Você só não quis assumir, e isso não tem nada a ver com falta de orientação. Tem a ver com falta de disposição interna. Porque existe uma diferença muito grande entre não saber o que fazer e não querer fazer o que já sabe. E a maioria das pessoas vive confundindo essas duas coisas. Finge que está perdida, quando na verdade está com medo. Medo de errar, medo de perder, medo de sair do conhecido, mas principalmente medo de assumir a própria responsabilidade. Porque no momento em que você admite que já sabe o que precisa fazer, você não pode mais se esconder atrás da ideia de que está esperando um sinal. E isso muda tudo, porque tira de você a desculpa, tira de você a espera e te coloca diante de algo muito mais direto, a escolha. E a escolha assusta, porque escolher significa agir, e agir significa se expor ao desconhecido. Mas enquanto você evita essa escolha, você continua preso nesse ciclo, esperar algo externo validar aquilo que internamente já foi decidido, e isso gera uma tensão silenciosa, uma sensação de que algo está travado, de que a vida não anda, de que as coisas não fluem, mas não é porque falta sinal, é porque falta movimento, movimento interno, movimento de assumir, movimento de confiar, movimento de sustentar a própria decisão, e enquanto isso não acontece, nenhum sinal será suficiente, porque o que você está esperando não é uma resposta, é coragem. E isso, nenhum sinal pode te dar. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui está um dos pontos mais importantes de tudo. A sua mente não reage à realidade. Ela reforça aquilo que você sente repetidamente. Isso muda completamente o jogo, porque significa que não é o que acontece fora que define o que você vive. É o que você sustenta dentro. Se você sustenta dúvida, você cria mais situações que geram dúvida. Se você sustenta insegurança, você começa a enxergar tudo através da insegurança. E se você sustenta falta, você começa a viver uma realidade onde sempre parece que algo está faltando, mesmo quando não está. E aqui entra algo que poucas pessoas percebem. Você pode estar criando uma abundância, mas não de coisas boas. Você pode estar criando uma abundância de falta, uma abundância de dúvida, uma abundância de insegurança. E o mais curioso é que isso acontece de forma automática, sem você perceber, porque toda vez que você sente que algo está faltando e reforça esse sentimento, a sua mente entende isso como verdade.
ansiedade e começa a procurar provas. Provas de que realmente falta algo, provas de que ainda não chegou, provas de que você ainda não está pronto. E então, adivinha, você começa a encontrar, não porque é real, mas porque você está condicionado a enxergar dessa forma. Agora conecta isso com tudo que você viu até aqui. Quando você pede um sinal, o que você está sentindo por trás? Falta, incerteza, dúvida, e é exatamente isso que você reforça. Então, mesmo que um sinal apareça, ele não resolve. Porque a base continua sendo a mesma, a sensação de que ainda falta algo. E é por isso que você entra naquele ciclo, recebe algo, se sente bem por um momento e depois volta para o mesmo lugar. Porque o problema nunca foi o que veio de fora, foi o que continuou sendo alimentado dentro. E enquanto essa base não muda, nada realmente muda. Você pode até ter momentos de clareza, momentos de motivação, momentos em que tudo parece fazer sentido, mas se a estrutura interna continua sendo dúvida, é para isso que você sempre volta. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas tentam mudar o que acontece fora, sem perceber que estão repetindo o mesmo padrão por dentro. E enquanto isso não for interrompido, você continua criando, sem perceber, exatamente aquilo que diz que não quer viver. E é aqui que acontece algo que, à primeira vista, parece contraditório. Mas é exatamente isso que muda tudo. Você acha que precisa de mais sinais para então confiar. Você acha que precisa de mais confirmações para então agir. Você acha que precisa ter certeza para então se sentir seguro. Mas a verdade é o oposto. Você só começa a receber quando para de precisar. E isso quebra completamente a lógica que você aprendeu. Porque você foi condicionado a acreditar que primeiro vem a prova, depois vem a confiança. Mas na prática, é a confiança que vem primeiro. E só depois, a realidade começa a responder. Agora pensa com calma. Enquanto você precisa de um sinal para se sentir bem, você está dizendo, sem isso, eu não estou completo. E essa sensação de incompletude é exatamente o que você continua criando, porque a sua base ainda é falta. Agora, quando você muda isso, quando você começa a se sustentar internamente, mesmo sem ter todas as respostas, algo diferente acontece. Você para de buscar desesperadamente. Você para de depender. Você para de colocar o seu estado emocional nas mãos de algo externo. E nesse momento, você entra em outro nível. Um nível onde você não está mais reagindo, você está gerando. E é aqui que o paradoxo acontece. Porque quando você não precisa mais do sinal, ele pode aparecer. Mas não porque você pediu, e sim porque você já não depende dele. Percebe a diferença? Antes, o sinal era uma necessidade. Agora, ele vira apenas uma consequência. E isso muda completamente a forma como você vive, porque você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que sustenta a própria decisão, sustenta o próprio estado, sustenta a própria direção. E quando isso acontece, o mundo começa a responder de outra forma. As oportunidades aparecem, as pessoas aparecem, as situações começam a se alinhar, mas não porque algo mágico aconteceu fora, e sim porque algo mudou dentro. Você parou de buscar e começou a ser. E isso é poderoso, porque agora você não está mais correndo atrás de respostas. Você se tornou a fonte delas. E quando você chega nesse ponto, você percebe algo que antes parecia impossível. Você nunca precisou de mais sinais. Você só precisava parar de se abandonar. Agora que você entendeu o paradoxo, fica mais fácil enxergar o que realmente estava faltando. E não é mais um sinal, não é mais uma resposta, não é mais uma confirmação. O que estava faltando era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Você se escolhendo, você se apoiando, você se sustentando, mesmo quando não tem certeza, porque no fundo, o que você chama de dúvida, muitas vezes é só ausência de suporte interno. Você não se sente seguro, porque não está se dando segurança. Você não se sente capaz, porque não está se tratando como alguém capaz. Você não se sente no caminho, porque não está confiando nas próprias decisões. Percebe como tudo volta para o mesmo ponto?
Não é o mundo que está falhando com você, é a forma como você está se posicionando dentro dele. E aqui é importante deixar algo muito claro. Amor próprio não é sobre se sentir bem o tempo todo, não é sobre estar motivado, não é sobre repetir frases positivas. Amor próprio é sobre sustentação, é sobre continuar, mesmo quando a dúvida aparece, é sobre se manter firme, mesmo quando não há garantias, é sobre não se abandonar no meio do processo, porque é exatamente isso que você vinha fazendo, se abandonando, toda vez que você duvidava de si, toda vez que você esperava algo externo validar sua escolha, toda vez que você travava esperando o momento perfeito. Você estava, na prática, dizendo para si mesmo: eu não confio em você. E isso tem um peso silencioso, porque quanto mais você faz isso, mais difícil fica acreditar em si mesmo. E quanto mais difícil fica acreditar, mais você sente que precisa de algo externo, e o ciclo continua. Mas agora, você já consegue ver, o problema nunca foi falta de direção, foi falta de sustentação interna, porque quando você começa a se apoiar, mesmo que de forma imperfeita, mesmo que ainda exista dúvida, algo muda, você começa a andar. E quando você anda, o caminho aparece, não antes, nunca antes, porque o caminho não se revela para quem está parado, ele se revela para quem se move, e esse movimento começa dentro, no momento em que você decide, mesmo sem todas as respostas, eu vou confiar em mim. E é aqui que tudo começa a se reorganizar, porque agora você não está mais esperando se sentir pronto, você está se tornando alguém que sustenta o próprio caminho. Agora observa isso com muita honestidade, porque é aqui que tudo começa a ficar impossível de ignorar. Se você não se apoia, como espera que alguém apareça para te apoiar? Se você não confia nas suas decisões, como espera que a vida responda com clareza? Se você vive em dúvida, como espera viver uma realidade estável? Percebe? O mundo não responde ao que você quer, ele responde ao que você sustenta. E isso aparece em todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos, você quer alguém que te escolha, que te valorize, que te respeite. Mas se no fundo você ainda se abandona, se ainda duvida do seu próprio valor, você acaba aceitando menos do que merece. Ou então, atraindo exatamente o tipo de situação que reforça aquilo que você já sente. Na sua vida profissional, você quer reconhecimento, quer crescimento, quer oportunidades, mas se você não se enxerga como alguém preparado, se não se posiciona com segurança, as oportunidades passam ou nem chegam, e não porque não existem, mas porque você não está sustentando a versão que viveria isso. Até na sua energia diária, isso aparece. Você começa algo empolgado, mas na primeira dúvida, recua. Sente vontade de avançar, mas espera o momento perfeito. E assim, vai se mantendo sempre no mesmo nível, não por falta de capacidade, mas por falta de sustentação interna. E isso é o mais importante de entender. A vida não está te negando nada, ela está apenas refletindo o que você já decidiu ser, mesmo que inconscientemente. E enquanto essa decisão for baseada em dúvida, em insegurança, em dependência, é isso que vai continuar voltando para você. Agora, quando isso muda, quando você começa a se sustentar, mesmo que ainda não esteja perfeito, o reflexo muda, e não demora, porque você começa a agir diferente, você começa a se posicionar diferente, você começa a aceitar coisas diferentes, e isso altera completamente o que chega até você. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se apresenta para ele. E isso é poderoso, porque significa que você não depende mais de sorte, você depende de consistência interna. E quando você entende isso de verdade, você para de tentar controlar o que vem de fora e começa a assumir aquilo que está dentro. E é aí que o jogo vira. De verdade, existe uma regra silenciosa funcionando o tempo todo, independente do que você acredita, independente do que você deseja, independente do que você pede. E essa regra é simples, mas quase ninguém vive de acordo com ela. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E isso muda completamente a forma como você enxerga tudo, porque significa que não adianta desejar
buscar clareza se você continua sendo dúvida. Não adianta querer segurança se você continua sendo insegurança. Não adianta pedir sinais se você continua se sentindo perdido. A realidade não responde ao seu pedido. Ela responde à sua identidade. A forma como você se enxerga, a forma como você se trata, a forma como você se posiciona quando ninguém está vendo. E aqui está o ponto que muda tudo. Ser não é falar, ser não é pensar positivo, ser é sustentar. Sustentar um estado, mesmo quando o ambiente não confirma. Sustentar uma decisão, mesmo quando ainda não há resultado. Sustentar uma visão, mesmo quando ainda existe dúvida. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não faz. Elas querem sentir primeiro, para depois sustentar. Querem ver primeiro, para depois acreditar. Querem receber primeiro, para depois confiar. Mas a ordem real é inversa. Você sustenta primeiro, você assume primeiro, você se posiciona primeiro. E só depois a realidade começa a se reorganizar. Agora conecta isso com tudo que você viveu até aqui. Enquanto você se via como alguém que precisa de sinais, você continuava sendo alguém dependente. Enquanto você se via como alguém inseguro, você continuava reforçando a insegurança. Enquanto você se via como alguém perdido, você continuava criando mais confusão. Mas no momento em que você muda isso, no momento em que você decide, eu vou me sustentar, algo interno se reorganiza. E isso começa a transbordar nas suas atitudes, nas suas escolhas, na forma como você reage, na forma como você se posiciona. E o mundo percebe, não porque você falou, mas porque você se tornou. E isso não pode ser fingido, não pode ser forçado, não pode ser simulado. Ou você sustenta, ou você volta. E é por isso que essa lei é tão poderosa, porque ela não depende de esforço, ela depende de coerência. E quando existe coerência, o resultado é inevitável. Não porque você pediu, mas porque você se tornou compatível. E quando você entende isso, você para de tentar mudar o mundo e começa a mudar a si mesmo. E é exatamente aí que tudo começa a responder. E se você chegou até aqui, uma coisa já deve estar clara. Você nunca esteve sem resposta. Você só estava desconectado de si. E isso muda tudo, porque durante todo esse tempo, você acreditou que estava esperando algo acontecer, esperando um sinal, esperando uma confirmação, esperando o momento certo. Mas, na verdade, você estava esperando se sentir pronto. E isso nunca chega, porque essa sensação não vem antes, ela vem depois. Depois que você decide, depois que você age, depois que você se sustenta, mesmo com dúvida. E talvez seja isso que mais te travou até hoje. Você achou que precisava estar confiante para agir, quando na verdade é a ação que constrói a confiança. Você achou que precisava ter certeza, quando na verdade é a decisão que cria a clareza. E enquanto você esperava se sentir diferente, você continuava sendo a mesma pessoa, preso no mesmo padrão, repetindo o mesmo ciclo. Mas agora você consegue ver. Não era falta de sinal, não era falta de orientação, não era falta de oportunidade, era falta de conexão com você mesmo. E quando essa conexão falha, tudo ao redor parece confuso, tudo parece incerto, tudo parece fora do lugar. Mas quando você se reconecta, quando você começa a se ouvir, quando você começa a se sustentar, mesmo sem garantias, algo muda imediatamente. Você não depende mais do que vem de fora. Você não precisa mais de validação constante. Você não precisa mais esperar, porque agora você tem algo que antes não tinha: direção interna. E isso é suficiente, mais do que suficiente, porque com direção você se move. E quando você se move, a vida responde. Não porque você pediu, mas porque você saiu do lugar. E isso é libertador, porque agora você entende. Você nunca esteve perdido. Você só estava tentando encontrar fora algo que sempre esteve dentro. E no momento em que você percebe isso de verdade, você deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que cria. E isso muda absolutamente tudo. Então deixa isso muito claro na sua mente. Você não precisa de mais sinais. Você nunca precisou. O que você precisava era parar de se abandonar, porque enquanto você buscava respostas fora, você ignorava a única coisa que realmente poderia mudar tudo.
A forma como você se trata, a forma como você se apoia, a forma como você se sustenta quando ninguém está vendo. E agora você entende. Sinal nenhum resolve falta interna. Confirmação nenhuma substitui confiança. E nenhuma resposta externa vai preencher aquilo que só você pode construir. E talvez, pela primeira vez, isso não soe como um problema, mas como liberdade. Porque se tudo começa dentro, então tudo também pode mudar a partir de você, sem depender, sem esperar, sem pedir permissão. Agora é escolha. Escolha de se posicionar diferente. Escolha de se sustentar diferente. Escolha de parar de duvidar de si, mesmo quando ainda não está tudo claro, porque é exatamente isso que separa quem continua esperando de quem começa a viver. E se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se viu aqui, então não deixa isso passar. Comenta aqui embaixo, eu me escolho. Porque quando você escreve isso, você não está só concordando, você está assumindo. E isso tem peso. Também se inscreve no canal. Porque aqui o conteúdo não é para te dar respostas prontas, é para te fazer enxergar o que você já sabe, mas ainda não estava vendo. E se você quer ir mais fundo nisso, tem conteúdo exclusivo na área de membros, mais direto, mais profundo, mais transformador. E antes de sair, só um lembrete importante. Esse conteúdo foi adaptado com auxílio de inteligência artificial, mantendo a essência dos ensinamentos originais de Bashar, sem vínculo oficial, mas com uma intenção clara, de fazer lembrar de algo que você nunca perdeu, você só tinha esquecido, e agora que você lembrou, não volta mais para o mesmo lugar.